a única comunidade no Brasil que tem casa de formação nesse estilo é a comunidade de Javenice. Portanto, é um elemento constitutivo da comunidade. Então, esse dia de hoje será um dia de conversa, porque cada comunidade tem a sua casa e tem o seu jeito. Não existe um padrão de casa de formação. Então, aqui a gente vai aprendendo com vocês, cada realidade de cada comunidade, para que a gente possa ir construindo e crescendo junto como comunidade, como casa de formação. Tatá que vai dar a formação para nós, ele que foi o idealizador, que foi inspirado no espírito sobre casa de formação, isso lá na década de 90, vai contar um pouco a história. Até antes, em Itajubá, já existia essa realidade na comunidade jovem de ter um espaço, uma casa, e virando isso que a gente está vivendo hoje, que pode até crescer mais do que já estão falando em casas de missão. Daqui a pouco as casas de missão estão virando casa de formação e daí por diante. Quero que cada um de vocês, Tatá, vai falar conosco. Estender a mão em direção ao Tatá, rezar Ave Maria com ele, consagrando ele toda a família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Como não é um retiro de pregação, de conversão, etc. Tal, a gente vai falar tudo sentado, assim. A intenção desse nosso encontro é a partilha de nossas experiências, sedimentação, fortalecimento de nossa identidade e para nos ajudar a criar essa fraternidade, para nos ajudar. Afinal de contas, somos uma comunidade. Nesse primeiro momento, queria contar um pouco da história de como começou Casa de Formação, o que é Casa de Formação, como é que surgiu essa inspiração. Que é uma carisma, enquanto dom, próprio da Javenice. De todas as experiências de renovação que existem na Igreja do Brasil, cada uma delas tem a sua identidade, tem a sua especificidade. A Javenice tem a sua identidade, especificidade nas casas de formação. Se procurar a renovação carismática no Brasil, você não vai encontrar uma que tenha casas de formação. Algumas têm casas. Agora, esses dias atrás, eu tive aqui no Vale do Paraíba, em Guará, tem lá uma comunidade que tem uma casa da comunidade, mas a ideia de casa de formação, o conceito casa de formação é uma graça, um carisma que foi dado à comunidade javenice, foi dado a nós. Então, é um carisma identitário, da nossa identidade, aquilo que nós somos. Vou contar um pouco da história para a gente ir normatizando isso dentro da nossa comunidade. Essa experiência de casas, de comunidade, de ter casa, é uma experiência que nós em Itajubá tínhamos na época da comunidade jovem. A comunidade jovem em Itajubá é de 1970. Nós já tínhamos, em 1971, nós já tínhamos a casa da comunidade. Então, essa ideia de ter uma casa onde a gente se reunia com a juventude, já na época nós todos éramos jovens. Agora não somos mais jovens, nós somos experimentados. Um pouco, né? Na época, em 1970, eu tinha 18 anos. Então, quando eu saí do quartel, em 71, nós começamos a comunidade jovem, na época ligada à TLC, etc. E tal. E a intenção era ter um lugar onde a gente se reunia. E tinha a casa do pai Rocha,
e a casa dele acabou virando uma casa da comunidade. Então, a experiência que a gente tinha de casa de comunidade. Quando a renovação veio, nós viemos para a renovação, nós sentimos muito falta de um espaço próprio da renovação, porque a renovação ela surgiu na igreja e surgiu a serviço da igreja. E então o espaço que nós tínhamos para os grupos de oração era o espaço da igreja. Na nossa diocese, Monsenhor Mauro, nosso fundador, é o padre diocesano, o vigário-geral da diocese, então facilitou para nós usarmos as paróquias, as igrejas, como um espaço da renovação carismática. Mas mesmo assim nós tínhamos os grupos de oração nas igrejas e tínhamos dificuldade de termos lugar onde a equipe de serviço reunia. Então, aí, algumas comunidades, alguns lugares, alugavam casa ou determinavam um lugar para a equipe de serviço reunir. Em Itajubá, a gente teve essa experiência inicialmente. Em vários lugares onde a gente estava só a equipe de serviço, e era um lugar da equipe de serviço. Então, a gente já sentia desde o começo, quando a renovação começa na diocese, a necessidade de ter um espaço próprio da renovação. Porque a gente usava a paróquia, usava as igrejas da paróquia, e nós tínhamos uma facilidade nisso por conta do Monsenhor Mauro, seu vigário-geral da diocese, então nós tínhamos uma certa facilidade nisso. Mas, de qualquer jeito, nós tínhamos a necessidade de ter um espaço nosso. Em 1990, começa a ofensiva nacional na renovação carismática, que é uma experiência de articular a renovação carismática e carregar a renovação como movimento eclesial, do movimento eclesial para a comunidade. A ideia era essa. A ofensiva nacional ela começa no final dos anos 80, 1988, o cardeal, o presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes, começa a perguntar quem é a renovação carismática, e aí no começo dos anos 90, 1990, 91, começa a ofensiva nacional como uma resposta para Dom Luciano ou para a CNBB no Brasil. Porque eu coordenava os congressos nacionais e por conta de coordenar o Congresso Nacional, acabei virando coordenador da renovação, não coordenador do movimento, mas coordenação das atividades da renovação. E por causa disso eu fui chamado para responder o que era a renovação carismática. E nós não sabíamos quem nós éramos, né? Aí o Dom Luciano falou assim: o que vocês são? Vocês são pastoral ou vocês são movimento? Não tem outra coisa, porque nós falamos que nós éramos nem pastoral nem movimento, nós éramos renovação carismática. Ele falou: não existe isso, existe pastoral ou movimento. O que vocês são? Pastoral ou movimento? Aí eu falei assim: nós somos movimento, porque nós não éramos pastoral, nós somos movimento. Então, para ser movimento, vocês têm que se organizar como movimento. Aí, nos anos 90, 91, nós começamos a organizar a renovação carismática como movimento para levar a renovação carismática a ser uma experiência de comunidade. Porque a ideia, desde o começo, era ser um movimento de comunidade, a ser uma experiência de comunidade. Porque a igreja é comunidade. Então, começa a ofensiva nacional. A ofensiva nacional fundamentada na identidade da renovação, batismo no Espírito Santo, vida no Espírito, e a organização das secretarias. Por que secretarias? Porque nós não podíamos falar ministério. A igreja é fantástica, né? Já se vê o ministério não existe, ministério não existe. Então o que não é ministério? Então não é ministério, secretaria, pronto. Pode diferença, não foi o seu problema, o nome é secretaria. Aí depois virou ministério. A igreja mesmo falou assim: são os ministérios, então o secretaria virou ministério, mas já era ministério antes de secretaria. Secretaria era outro nome do ministério. E aí as secretarias se organizaram e isso deu um cunho já de um sinal de que nós tínhamos que caminhar para a comunidade. A nossa experiência na diocese, Pouso Alegre, já era uma experiência de comunidade por causa do Monsenhor Mauro.
a nossa experiência em Itajubá era já uma experiência de comunidade por causa da comunidade jovem. Portanto, como naquela época a renovação carismática estava vinculada, ou não é vinculada, mas sofria uma influência razoável do Monsenhor Mauro e da coordenação que era exercida na Diocese de Pouso Alegre. Então, essa tendência para comunidade, para organizar comunidade, começava a existir dentro da renovação e dentro da ofensiva nacional. E começamos a falar, tanto que a segunda fase da ofensiva nacional seria a fase da constituição das comunidades de renovação. Esse era o objetivo da ofensiva. Mas isso, mais para frente, a gente fala o que aconteceu com isso. Então, nós já tínhamos dentro da nacional a ideia de que nós tínhamos que caminhar para a comunidade. Aí, vindo para a Diocese de Pouso Alegre. E nós temos essa ideia de ser uma comunidade, que é o segundo passo da ofensiva nacional, e nós precisávamos de fazer essa experiência. Fazer a experiência de comunidade para ver se isso era o caminho de Deus. Então, vamos assumir a renovação carismática da Diocese como uma experiência de comunidade. E vamos fundar uma comunidade de renovação na Diocese para saber se é essa a inspiração de Deus mesmo, se estamos discernindo corretamente. Como era quem que estava na coordenação do serviço da renovação era eu na época, e eu sou de Itajubá, então onde que nós íamos fazer a primeira comunidade? Itajubá. É uma coisa, a inspiração tem que fazer em algum lugar. Aonde nós vamos fazer? Em qual lugar nós vamos fazer? Um lugar que é o mais próximo. E onde que é o lugar mais próximo? Onde eu estou, onde eu estava, Itajubá. Então, a experiência em Itajubá. A inspiração de comunidade é uma inspiração que vem da ofensiva nacional. Nasce na ofensiva nacional. Então, a gente que coordenava a ofensiva nacional, nasce lá. A proposta da ofensiva nacional era caminhar de grupos de oração para comunidades de renovação. Nós estávamos falando em final dos anos 80, começo dos anos 90, nós estávamos falando de grupos de oração se transformarem em comunidades de renovação. Esse era o discurso. Isso porque a experiência de renovação carismática, onde ela nasceu nos Estados Unidos, gerou comunidade. A renovação carismática nos Estados Unidos, onde ela nasceu, não gerou grupos de oração, gerou comunidades. Que estão lá até hoje. Então, era natural de que a renovação carismática gerasse comunidades. Aliás, o cristianismo começou com comunidade. Aliás, o mundo começou como comunidade. Aliás, Deus é comunidade. Então, não tem como escapar desse DNA. Se nós somos cristãos, católicos, a nossa vivência é comunidade. A paróquia original, o início da paróquia é comunidade. Então não tem como não ser comunidade. Então, se a renovação carismática era uma experiência de uma igreja renovada, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo e a vida no Espírito, que essa é a identidade da renovação. A identidade da renovação é batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. Se essa é a nossa identidade e nós somos igreja, então é natural que a renovação carismática se organizasse como comunidade. Os grupos de oração têm sentido se eles se caminharem para a comunidade, porque como grupo, a igreja não é grupo, a igreja é comunidade. Então era natural que se pensasse em comunidade. E por causa dessa inspiração de sermos comunidade, nós começamos a organizar as comunidades de renovação. E começamos em Itajubá, porque a coordenação nacional da renovação estava em Itajubá. E a inspiração para ser comunidade foi dada à renovação carismática. Eu não vou entrar aqui na discussão de que por que a renovação não caminhou para isso.
A renovação não caminhou para ser uma rede de comunidades, porque nós esbarramos num projeto da CNBB, que é o projeto das comunidades eclesiais de base. Por isso nós não caminhamos para lá. No ano 90 nós recuamos no caminho de ser comunidade de renovação, recuamos novamente para o movimento eclesial e não para a comunidade, para não escapar do projeto proposto pela CNBB. Então, e como nós já estávamos caminhando na comunidade, não pôde ser comunidade de toda a renovação da diocese virou comunidade. Já que a inspiração inicial era para toda a renovação, de ser uma rede de comunidades. Porque nós tínhamos discernido que a experiência do batismo no Espírito Santo leva à vivência comunitária. O grupo de oração é insuficiente para responder às demandas que a experiência de vida no Espírito gera. Então, era natural que a renovação carismática caminhasse de movimento eclesial para a rede de comunidades. É natural isso. Então, quando resolvemos assumir a renovação como uma rede de comunidade, como uma expressão de comunidade, nós esbarramos no projeto já da própria CNBB, que não eram comunidades. As comunidades eclesiais de base não eram as comunidades de renovação. Aí foi quando houve a troca da Coordenação Nacional de Renovação, e entrou uma linha mais voltada para essa visão pastoral da CNBB, e nós da Javenice escapamos e continuamos o projeto iniciado nos anos 90, 97, começou a implantação das comunidades de renovação. Nós continuamos nesse projeto, iniciado em 97, e o resultado disso somos nós. Porque nós continuamos o projeto de implementar comunidades de renovação. Na diocese, a Javenice, ela começa com a primeira experiência de comunidade foi em Itajubá. A comunidade teotóquica foi a primeira comunidade. Eu lembro quando houve um racha na comunidade em Itajubá, porque tinha uma turma que queria o movimento e tinha uma turma que queria a comunidade. Então, a turma que queria o movimento permaneceu no movimento, e como o movimento na nossa diocese gerou comunidade, o movimento sumiu. E aqueles que optaram por ficar na comunidade, eu, né, e o que veio junto comigo está doente, que é o Zusa. Então, eu e o Zusa rachamos com a Nacional e falamos, nós vamos para a comunidade e não para o movimento. E começamos a organizar, falar em comunidade e organizar a comunidade Javenice, que foi a comunidade teotóquica, que foi a primeira comunidade da rede de Javenice. Logo depois chamou Geraldo, que veio para a comunidade, e organizamos a comunidade Teotócos. Fundamos a comunidade Teotócos, que foi a primeira comunidade da rede Javenice. Nós ficamos como única comunidade 3 anos. Casa de formação. Porque a casa de formação ela coincide com a comunidade. Por isso que eu estou falando casa de formação. Ela coincide como comunidade. São 3 anos que nós ficamos só nós, casa de formação, comunidade. As coisas vieram junto. Foi. Bom, aliás, a Casa Nacional de Guadalupe, como o povo diz, foi muito interessante. Eu estava com o Zusa, nós estávamos organizando a comunidade, a renovação a uma certa autonomia, e procurando a casa. Aí uma profetisa da nossa comunidade, que agora não está já idosa, não está mais com a gente, ela ligou para mim e falou assim, Deus me deu uma visão de uma casa e descreveu a casa. Aí eu partilhei com o Zusa. Zusa, olha, a casa de formação, a casa
da comunidade, não chamava-se casa de formação, chamava casa da comunidade, nós falávamos de casa da comunidade. Depois que nós tínhamos que botar um nome, casa da comunidade, casa da bênção, casa do batismo do Espírito. Casa da bênção já tinha uma igreja protestante, casa da bênção, então aí virou casa de formação porque era o mais perto, o mais adequado. Aí eu falei com o Zusa. O Zusa teve essa inspiração, teve esse sonho de uma casa assim, assado escrito. Vamos procurar essa casa. E eu estava na Coordenação Nacional da Renovação, tive que viajar. Estava na estrada, o Zusa telefone, naquela época já tinha celular com telefone, que era uma coisa rara, mas já tinha. Aí o Zusa telefone no celular, eu paro o carro para atender o telefone, o Zusa fala assim, estou na frente da casa descrita na visão da fulana de tal, como é que chama? Da dona Terezinha Renó. A descrição da dona Terezinha Renó. Estou na frente dessa casa, o que a gente faz com essa casa? Assim, aluga. Na hora que eu falei aluga, estouraram os 4 pneus do meu carro. Assim, aluga, pá, estourou os 4 pneus. Aí alugamos a primeira casa de formação. Levei um certo tempo para chegar no lugar, consegui trocar os pneus todos. Tá? Estourou de rachar o pneu. 15 salários no lugar. Aí, 3 anos. Eu acho que o senhor falou assim, vamos ver se eles querem isso mesmo. Aí depois veio a comunidade, a casa de formação daqui de Pouso Alegre, vinculado à livraria, e aí estendeu a comunidade. E aí começaram a pipocar as casas de formação. Hoje nós somos um sinal identitário da Javenice. Existem alguns elementos que são próprios da Javenice. Então, casas de formação é um sinal ou é um elemento de nossa identidade. Por isso que na reorganização da diretoria da Javenice não é mais só os elementos próprios da direção do movimento, mas foi incluído na diretoria a coordenação da casa de formação. Porque a coordenação da casa de formação é um elemento do carisma Javenice, da nossa identidade. Se procurar na Igreja do Brasil, na renovação carismática, onde tem casa de formação, o único lugar que tem casa de formação é a Javenice. É a identidade nossa, casa de formação. É carisma nosso, casa de formação. Por que casa de formação? É a casa de formação porque era o nome mais adequado e mais próprio para aquilo que a gente estava fazendo. Porque, na realidade, a casa de formação, ela não é uma casa de formação. Ela é mais do que uma casa de formação. A casa de formação é a identidade da comunidade Javenice. A comunidade Javenice, um dos elementos identitários da comunidade Javenice é a casa de formação, que é o elemento identitário próprio da comunidade Javenice. Por nós sermos uma comunidade de renovação, nós temos sinais de nossa identidade vinculados à experiência da renovação. Então, são sinais de nossa identidade. Batismo no Espírito Santo, vida no Espírito e casa de formação. Se você pegar a comunidade de renovação carismática de Cajuru do Juda, lá você vai ter batismo no Espírito Santo e vida no Espírito, mas não vai ter casa de formação. Por quê? Porque não é a comunidade Javenice. A comunidade Javenice é batismo no Espírito Santo, vida no Espírito e casa de formação. É de nossa identidade. De nossa identidade. Ser comunidade de renovação não é só nossa identidade. Porque ser comunidade de renovação tem outras comunidades de renovação nascidas da renovação carismática, que são comunidades que existem por aí. A própria Canção Nova é uma comunidade nascida da renovação carismática.
Não é a Javenice, nós somos mais bonitos. Não é a Javenice. Mas a Canção Nova não tem casa de formação. A Javenice tem casa de formação. Então, as casas de formação, além de serem um serviço, a casa de formação da Javenice é um elemento identitário da comunidade javenice. A comunidade javenice é aquela comunidade que tem casas de formação. Então, as casas de formação se tornaram um sinal identitário da comunidade javenice. Por isso tem que ser tratado com carinho e de uma maneira específica, porque batismo no Espírito Santo, o Ministério de Cura, o Ministério de Pregação. A renovação carismática tem isso, mas não faz parte da experiência original da renovação carismática, casa de formação. Isso é um carisma próprio da Javenice. Então, essa reunião é fundamental para que a gente possa consolidar esse carisma. Então, fundada a primeira casa de formação, que foi a Guadalupe, né? E a pessoa, Guadalupe. Por que nós chamamos de Guadalupe? Por que a comunidade nossa chama comunidade Nossa Senhora de Guadalupe? Por causa isso vem lá da época da juventude, uma influência do Padre Haroldo, que era o grande promotor da devoção guadalupana na América. E aí, como a comunidade jovem nos anos 90 era vinculada ao TLC, e o TLC é vinculado ao Padre Haroldo, então a comunidade acabou trazendo da comunidade jovem a devoção ao Nossa Senhora de Guadalupe. Por isso, a comunidade de renovação, quando se organizou em Itajubá, assumiu o nome Nossa Senhora de Guadalupe. E aí ficou a devoção ao Nossa Senhora de Guadalupe. A comunidade Teotocos assumiu essa devoção como a devoção da comunidade, por influência do movimento jovem TLC, da onde nós viemos. Então, as casas de formação surgem aí como uma resposta a uma proposta que a Ofensiva Nacional da Renovação Carismática pretendia. Porque qual que era o objetivo da Ofensiva Nacional? Sair do movimento eclesial para a comunidade. Deixar de ser um movimento eclesial para ser uma comunidade. Essa era a proposta da Ofensiva Nacional. Então, como esse caminho da renovação carismática não prosseguiu com uma série de problemas nos anos 2000, então nós da Javenice, da renovação carismática diocesana, saímos de movimento eclesial para a comunidade. Então, a comunidade Javenice, enquanto comunidade, ela surge no ano 2001. E aí ela surge já apoiado nas casas de formação, que já tinham sido colocadas como um primeiro elemento da organização das comunidades de renovação. Então, essa experiência que nós estamos tendo de ser uma comunidade, e essa comunidade estruturada em cima de batismo no Espírito Santo, vida no Espírito e casas de formação, essa experiência era para ser a experiência da renovação carismática no Brasil. E algumas outras. A gente tinha algumas outras pessoas. Essa história é uma história complicada. Foi um desastre, porque o resultado disso. Como nós não caminhamos para a comunidade enquanto renovação carismática, não caminhamos para a comunidade, o que aconteceu com a renovação carismática enquanto movimento eclesial? Vejam, falo um pouco da história. Na época da Ofensiva Nacional, quando nós encaminhamos a renovação para se preparar para ser comunidade, nós chegamos a ser, e esse dado não é um dado que a renovação levantou, é um dado que a revista Veja levantou, a renovação chegou a ser no Brasil 10 milhões de pessoas. Chegamos a ser 10 milhões de pessoas vinculadas à renovação carismática dos anos 90. Hoje, quantos são participantes da renovação? Não chega a 2 mil. O último dado é
último dado é 1 milhão e qualquer coisa. Está caindo. Porque não é só a renovação. Os movimentos eclesiais estão caindo. Quem que está crescendo? Comunidade. Comunidade. Vocês têm uma ideia de quantas comunidades de renovação vinculadas à renovação existem em Minas Gerais? Estou falando do Brasil, não. Você tem ideia disso? 300 e pouco. Crescendo. Fora as que são uma invenção, crescendo. Porque a igreja está crescendo em termos de comunidades eclesiais de base. A tendência é essa, gente. Quanto mais nós crescemos quanto população, mais importante é a comunidade. E a pequena comunidade. Papa Bento XVI já falava isso. O futuro, como cardeal, nem era papa ainda. O futuro da igreja passa pelo futuro das pequenas comunidades. O cristianismo, no ano 1, século I, ele era formado de pequenas comunidades. Essa visão do cristianismo como grandes paróquias é uma coisa medieval, quando o cristianismo católico era a única religião proposta e aceita no mundo. A partir de 1500, quando nós temos a reforma protestante, começa a multiplicação de paróquias e etc. e tal, aí as paróquias não atendem mais a demanda religiosa. Mas o cristianismo inicial era pequenas comunidades. Jerusalém, Roma, onde Paulo morreu e onde Pedro morreu. Os dois tinham comunidade, e a comunidade de Pedro não era a comunidade de Paulo. Embora Paulo fosse obediente a Pedro, em termos. Porque eram comunidades. E as comunidades eram as que, na realidade, articulam o cristianismo no mundo. Porque Deus é comunidade. Então a proposta de Deus é comunidade. Gente, é uma coisa tão interessante o projeto de Deus da criação do homem. O homem, para existir, precisa de comunidade. Porque o seu pai e a sua mãe se uniram, formaram comunidade e você nasceu. Porque a sua mãe não gerou você sozinha. E seu pai não gerou você sozinho. E por mais que a biologia mexa, não consegue mudar isso. Um homem precisa de um homem e uma mulher para nascer. Um homem e uma mulher, comunidade. Nasceu mais um. A nossa genética é comunidade. Não tem como. Deus é comunidade. Então é natural que a experiência de Deus, batismo no Espírito Santo, vida no Espírito, a experiência de Deus leve à comunidade. Se nós olharmos a história do cristianismo, nós vamos ver que a proposta é comunidade. O pecado atingiu o quê? Atingiu essa identidade. Atingiu essa identidade. E Deus, em seu projeto para nos resgatar, Deus, comunidade, estabelece a vida do Filho que vem em missão para nos salvar e nos dar o Espírito Santo que nos reúne. Então há um projeto de comunidade na redenção do homem.
Então, não tem como escapar do ser comunidade. Então, a identidade cristã é comunidade. Então, é natural que a gente caminhe para a comunidade. E um dos elementos comunitários da nossa experiência comunitária javenice é a casa de formação. Porque a casa de formação é o lugar da comunidade. Sim. Então, a casa de formação, ela que garante a realidade da comunidade. Porque quem casa quer casa. Então, se nós nos organizamos como comunidade, nós temos que ter o espaço da comunidade. Esse espaço da comunidade são as casas de formação. Que nós chamamos de casa de formação por causa da ofensiva nacional, tínhamos que botar o nome de casa. Era Casa da Bênção, já tem igreja protestante. Casa com a casa de formação. Mas seria comunidade. A casa, ela consolida, ela concretiza a comunidade. Ah, por que não faz na igreja? No salão paroquial? Por que não faz no salão paroquial? Por que não faz na... Sim, formar comunidade. Não. Acabou sendo. Não, acabou ficando no tamanho. O nome ficou muito bom. Eu achei também. Não. Na época a gente achava que a de formação, então aí, por isso aí o básico era a formação. Mas depois a gente foi vendo que essa inspiração acaba caindo dentro da inspiração original. Então as casas de formação, as casas da comunidade, elas nascem da necessidade da comunidade ter seu próprio espaço. Porque é essa a intenção da igreja desde o começo, porque a igreja desde o começo ela se organiza como comunidade e a comunidade precisa ter seu espaço. A experiência de igreja que nós, que renovação, fazemos exige um nosso espaço e esse espaço são nossas casas, as casas de formação. Portanto, esse ministério é um ministério identitário do que nós somos a igreja. As casas de formação fazem parte daquilo que nós chamamos de carisma fundacional da Javenice. O nosso carisma fundacional tem 3 coisas: batismo no Espírito Santo, vida no Espírito e casa de formação. É. É de nossa identidade. Então, casa de formação faz parte do nosso carisma fundacional. Batismo no Espírito Santo e vida no Espírito é a experiência que a renovação carismática enquanto movimento eclesial propõe. Casas de formação é próprio da Javenice. É nossa identidade. Por isso, essa iniciativa de termos uma secretaria, um ministério voltado para a casa de formação é fundamental. E por isso nós colocamos na diretoria responsável pelas casas de formação, porque é identitário, é do carisma Javenice. Carisma Javenice é um carisma da renovação carismática, portanto, o carisma Javenice é batismo no Espírito Santo e vida no Espírito e casa de formação.
Ah, mas é ser comunidade. Não, ser comunidade é o carisma da igreja. A igreja é comunidade. Ser comunidade é vocação natural de quem está na igreja cristã. Casa de formação é só nós. É porque eles formam comunidade. Eu acho um bonito casa de formação, porque o que, é que você tem a ver com isso? Casa de Maria, casa de oração. Casa, quando nós propomos casos de formação, essa fala do Geraldo é verdade. Hoje em dia é consolidado. Você sabe quando o caso de formação, você já sabe o que é. Quando nós propusemos caso de formação, nós queríamos propor casa. Mas o caso da bênção tem uma igreja protestante que é o nome de caso da bênção. Aí ficam procurando, né? Centro, é, aí centro de formação, aí variou até chegar a casa de formação. É. Aí, não, é formação, aí o conceito de formação foi ampliado. Mas foi um nome, mas a ideia, independente de ser casa de formação, caso que seja, a ideia era ter o nosso espaço próprio. Espaço que era o espaço que consolida e garante a identidade autônoma da comunidade de renovação. Pois é, mas é o que possibilita a autonomia das comunidades. Porque, como nós usamos o espaço paroquial para os nossos grupos de oração e as nossas atividades, a coisa ficava complicada, porque quando a paróquia tinha uma atividade pastoral ou uma atividade celebrativa, o grupo de oração não podia existir. Pois é. Porque, nós éramos secundários, nós não éramos prioritários. Então, nós tínhamos que ter o nosso próprio espaço. Então, as casas eram urgência. E a proposta ofensiva nacional era ter o nosso próprio espaço. Mas veja, a origem da renovação carismática já propunha isso, porque as grandes comunidades de renovação nasceram no começo da renovação. Nos Estados Unidos, a renovação carismática, onde a renovação carismática nasceu, ela não é uma expressão paroquial, é uma expressão comunitária. Expressão comunitária. A primeira comunidade, a renovação carismática já era comunidade, a primeira comunidade, a NABRO. Gera já comunidade. Então, a comunidade e a comunidade precisa de casas de formação. Então, as casas de formação é que possibilitam a concretização da comunidade. Então, casas de formação passa a ser um elemento identitário de nosso carisma fundacional. Claro. Aonde? Exatamente. Então, você vê, a identidade da Javenice enquanto experiência de renovação carismática é batismo no Espírito Santo, vida no Espírito, casa de formação. Ah, mas como é que eu fico? Batismo no Espírito Santo, vida no Espírito, casa de formação. Esse é o nosso carisma. Esse é o nosso carisma. Não é simplesmente uma obra, porque a casa de formação é um conceito, não é só o espaço. O que a casa de formação é? É o lugar onde acontece a formação, é o lugar onde acontece o convívio, é o lugar referencial, é a nossa identidade, nosso endereço. Aonde tem casa de formação, você sabe que tem renovação. Você sabe que tem javenice.
Então, sim. Mas quando nós colocamos na diretoria permanente da Javenice uma novo cargo, não é um novo cargo, presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e casa de formação, essa é a nossa diretoria, porque nós colocamos a casa de formação como um elemento constitutivo da comunidade. Então, o nosso carisma, batismo no Espírito Santo, vida no Espírito e casa de formação. Essa é a nossa identidade. A vida no Espírito, isso é consequência do batismo no Espírito. Tem que ter casa de formação. Então, é casa de formação para toda a comunidade. Até no Pinhar. É a comunidade da Javenice, então tem que ter casa de formação. É sinal identitário. Agora, vocês imaginaram? Nós temos uma rede de casas de formação. Nós já temos uma rede de casas. Quantas casas de formação são? São mais de 50. 54 casas de formação. Começou na diocese. Quantas paróquias são na diocese? Sessenta e 62 ou 63 são números assim. Nós já estamos quase com o número de paróquia. Já vamos passar. E é verdade. E a gente tem que ver alguns sinais das casas de formação, os sinais de Deus nas casas de formação. Já viu a quantidade de casas de formação que estão sendo construídas, construída, arrumada? Da onde que vem isso? Da onde que vem isso? Pois é, da onde que vem isso? Da onde que vem? Da onde que vem esses recursos? Da onde que vem isso? Pois é. Sim. Eu falo sinceramente, quando nós começamos casas de formação, quando eu imaginei as casas de formação e propus isso na ofensiva, não tinha ideia de onde nós íamos chegar. Eu lembro de uma conversa com o padre Eduardo, quando eu falei com ele sobre casas de formação. Foi a primeira vez que eu conversei sobre casas de formação, que falou. Ele falou assim, como que isso vai ser? Esses dias ele estava lembrando disso, a última vez que eu estive com ele estava lembrando disso. E como vocês fizeram? Nós fizemos. Como isso vai ser? Não sei como isso vai ser. O pai é rico. Mas foi um passo fundamental para nós. E se nós conseguimos hoje manter a identidade da experiência do batismo no Espírito Santo, da vida no Espírito, por causa das casas de formação ajudaram. Nessa pandemia, manter a missão de evangelização, de consolo, as casas de formação ajudaram.
o serviço que a renovação carismática presta, não só à igreja, presta à sociedade humana, que as casas de formação prestam, é fundamental. O serviço que a renovação carismática arquidiocesana presta à sociedade da arquidiocese, graças às casas de formação. Não tem a menor dúvida. Então, é um dom que Deus concedeu à comunidade e que nós temos que tomar com muito carinho, cuidar com muito carinho. E se tornou uma identidade da Javenice. Então, a Javenice é a renovação carismática que tem casa de formação. Então, é de nosso carisma identitário. Casas de formação. O que as casas de formação fazem? Qual que é o papel das casas de formação? As casas de formação prestam o serviço da renovação carismática à comunidade local. Então, nas casas de formação, nós temos alguns serviços básicos. O serviço de atendimento e o serviço de formação. Acolher e servir. Acolher aqueles que buscam. E isso é uma outra coisa que eu comecei a conversar com o pessoal dos formadores ontem, e quero ver se a gente conversa um pouco sobre isso também para as casas de formação, começar a dividir as nossas formações. Né? Nós temos que começar a pontuar nossas formações, os nossos grupos, aqueles que são de primeira anúncio, aqueles que são de caminhada, porque nós estamos com isso ainda misturado por causa do crescimento da comunidade. Precisamos fortalecer isso. E as casas de formação serão fundamentais nesse período novo da comunidade. As casas de formação serão a nossa referência. Nossa referência. Alguma pergunta desse primeiro momento nosso? De história? Tranquilo? Vamos tomar um cafezinho?